Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tutorial com giz pastel oleoso, porque já tem um tempo que eu não trago nada com giz pastel oleoso pra cá. E o pessoal tá me pedindo, Bia, traz coisa com giz pastel oleoso de novo, saudade do giz pastel oleoso, então hoje vai ser com giz pastel oleoso. E a ideia pro vídeo de hoje é um tutorial de retrato, de pintura de retratos, tá? Que eu sei que vocês adoram aqui, todos os tutoriais de pintura de retratos aqui sempre bomba aqui no canal, mesmo com o tempo. E esse tutorial, ele é praticamente uma técnica que a gente usa durante o processo de estudo com giz pastel oleoso, tá? Então dá pra aplicar em várias referências diferentes, mas essa referência que eu tô usando eu vou deixar aqui na descrição. E o nome dessa técnica é blocagem. A blocagem, ela é uma técnica que a gente usa na pintura em vários estilos de pintura, vários tipos de pintura, pintura a óleo, acrílica, giz pastel oleoso, guache, enfim, vários estilos de pintura. E a ideia dessa técnica é que a gente faça um estudo separando as escalas de cores, né? Porque ali a gente vai ter, dentro da escala tonal, a gente tem luz, meios tons e sombras. Então, a gente praticamente vai separar essas luzes, meios tons e sombras em blocos. E esse estudo é muito bom porque ele já ajuda a gente a entender todo esse processo da passagem da cor, da parte da luz para a parte da sombra, o que é sombra mais escura, o que é meio tom, o que são as luzes, né, os pontos de luz mais intensos. Então esse exercício ele é muito bom para isso. E o bom dele é que ele pode ser feito por iniciantes, por intermediários e até por quem já é mais avançado aí, porque esse é um exercício de pintura que todo mundo tem que fazer, assim, durante o processo de estudo de pintura, sabe? E no próprio processo de pintura mesmo, a gente normalmente faz essa pintura mais blocada para depois ir fazendo os detalhes, mas enfim, vamos lá. E assim ficou o desenho. Eu já fiz ele com linhas mais retas, porque quando eu vou fazer esse estudo eu gosto de colocar com linhas mais retas, mas não é uma coisa obrigatória, tá? E o giz pastel que eu vou usar, esse aí da Gallery, eu até cheguei a pegar as outras caixas da Pentel, só que eles estavam muito ressecados, então acho que eu já vou aposentar esses giz da Pentel e vamos começar a testar outros. Se vocês quiserem deixar sugestões aí nos comentários que não sejam da China, por favor, deixem. Não tô comprando giz da China, tá, gente? Porque tá muito caro as taxas. Mas, para iniciar o estudo da blocagem, a gente vai começar primeiro colocando os pontos de luz. E esses pontos de luz você pode colocar com branco mesmo. Se você estiver usando papel, a folha branca, né? Não tem problema, tá? Você pode passar o branco direto, porque o branco ele vai ajudar a preservar o branco do papel, tá? Então, passa o branco ali em todos os pontos de luz. E depois a gente vai vir com a cor base da pele. Essa cor de base você vai passar na pele inteira, tá? Não precisa passar com muita força, você pode passar um pouco só e esfregar depois em cima, do jeito que eu tô fazendo aí. Mas se você quiser passar com força também pode passar, e os giz é seu, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Essa cor de base, ela basicamente é o que seria uma pequena parte dos meios tons. Então, a gente precisa ter uma cor de base, tá? Em todas as pinturas aí que a gente for fazer. E a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar as sombras, tá? As sombras próprias, são aquelas sombras que são mais escuras. Se você tiver dificuldade de identificar na cor do que são essas sombras próprias, você pode colocar a sua referência em preto e branco. Isso vai ajudar você a identificar quais são essas cores que seriam as mais escuras ali dentro de uma escala tonal de preto e branco. Na verdade, se você puder, né, ter aí, imprimir, assim, a sua referência colorida e a sua referência em preto e branco para ir fazendo esse estudo, ajuda bastante também a você visualizar melhor essa questão das cores, né, e da escala tonal dessas cores, e o estudo ele fica mais ativo, assim, então é só uma dica aí para vocês. E, gente, uma coisa que eu recomendo vocês fazerem que eu não faço é vocês marcarem, fazerem esse processo completo, assim, tipo, eu normalmente começo só fazendo o rosto, aí como vocês podem ver, aí depois eu faço cabelo, depois eu faço a roupa. Mas o que eu vejo, assim, de outros pintores, normalmente é que eles fazem isso, esse processo de blocagem todo completo, vai marcar as sombras próprias, marca todas as sombras próprias, de cabelo, de roupa, de tudo. Aí depois vai marcar meio tom, marca todos os meios tons. E é assim, sabe? Eu normalmente faço só o rosto, vou depois fazer só o cabelo e depois fazer só a roupa. Se você puder fazer o processo completo também, eu acho que fica
demora menos para ser feito, né? A pintura. Então, só uma dica também, porque é uma coisa que eu não faço, eu sinto um pouco de dificuldade, mas eu não consigo fazer. Então, é só uma dica, né, para ajudar vocês aí também. E aí, continuando aqui, depois que a gente marca todas essas sombras próprias, a gente vem marcando os meios tons. Os meios tons são aqueles tons de transição entre luz e sombra, entre claro e escuro, tá? E aí, como que você vai identificar essas cores? Essas cores são aquelas cores de, vamos dizer assim, de tons médios, tá? Vamos dizer assim, tá? Porque são aquelas cores da transição, da parte clara para a parte mais escura. Então, você vai ver que tem pontos de luz que para chegar ali naquele ponto que é aquela sombra mais escura, ele vai ter que ter um médio, assim, vai ter que ter uma cor intermediária entre esses dois. Esses são os tons médios, tá? Mas aí aquele negócio que eu falei, se você tiver dificuldade de identificar, coloca a imagem no preto e branco, tenta imprimir em preto e branco para ir fazendo comparações, porque isso ajuda muito. E só para deixar bem claro aqui, nessa pintura eu também não usei muitas cores, eu usei um tom de ocre, um tom de amarelo, 2 tons de marrom, um marrom mais escuro e um marrom mais claro, e um rosa. E foi basicamente isso que eu usei na pintura toda, inclusive na roupa e no cabelo. Não, aí o preto também, né, que eu usei no cabelo. Então, foi basicamente essas cores que eu usei. Eu vou deixar aqui na descrição também todas as numerações de cores que eu usei, mas basicamente foram essas cores, tá? Então, não foram muitas cores, até porque a referência, ela é mais neutra, assim, né? Não tem tanta variação de cor, não tem muitas nuances, então, foi basicamente isso. Depois que você marca todos esses pontos de sombra e de meios tons, você vem realçando a sua luz. E aí que tá a importância de você marcar primeiro os pontos de luz. Lembra lá no começo que a gente colocava o branco em cima do papel branco e não fazia sentido? Agora faz sentido. Por quê? Se você passa, por exemplo, um rosa em cima da folha branca direto, na hora que você vai tentar tirar aquela cor do papel, ela não vai sair, porque o pigmento do giz, ele vai manchar a folha, sabe? Quando você passa o giz branco antes do seu giz rosa, sei lá, de qualquer outra cor, ele vai proteger o branco da sua folha. Então, o giz que vier por cima, a cor que vier por cima, seja amarelo, preto, azul, branco, não vai manchar o papel. E você vai recuperar completamente o branco da folha. Então, por isso que é muito importante você passar o giz branco antes, nos pontos de luz, né? Antes de passar qualquer outra cor no papel, tá? Então, nessa etapa, depois a gente já passou todos as sombras e os meios tons, você vem colocando novamente, acendendo esses pontos de iluminação. Dependendo da marca do giz que você está usando, não é possível acender com tanta intensidade, porque às vezes o giz ele é meio sequinho, você não consegue colocar o giz em cima da pintura com mais força, porque às vezes o giz quebra, ele esfarela. Então, a gente tem outras opções que eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Nessa etapa, eu venho acendendo as partes mais rosadas do rosto, que elas estão mais centralizadas ali no centro do rosto, né? Então, essas partes mais rosadas, mais avermelhadas, eu venho trazendo com cores como laranja, um marrom terracota, marrom terroso, né? Eu acho que esse marrom é um marrom terracota, eu não sei direito, mas enfim. Eu venho trazendo essas cores. E caso você erre alguma coisa, você tem a opção de apagar, porque o giz ele nos dá essa opção. Você pode simplesmente raspar que vai sair. Pronto, corrigiu. Isso que eu adoro no giz, porque ele é muito versátil, assim, nessa questão. E a ideia aqui é ser uma pintura mais blocada, então você não precisa ficar esfumando tanto. É claro que em algumas cores você vai precisar esfumar, mas só mais pela questão da mistura da cor, né? Tipo, eu passei essa corzinha aí, esse marrom, aí depois eu esfumei por cima com rosa, tá vendo? Que não é esfumar, é basicamente misturar, mas você vai misturar de uma forma que ele ainda fique meio blocado, assim, sabe? Vai chegar um ponto na sua pintura que você vai começar a sentir que ela já está meio que se aproximando, assim, do ponto que você quer, sabe? E aí vai ser a parte que você vai começar a detalhar algumas coisas. Então, por exemplo, você quer uma profundidade maior ali, uma área de sombra. Aí você vem com uma cor um pouco mais escura, coloca aquela parte de sombra. Você vai observando ali na sua referência que ficou faltando um pontinho de luz ali. Aí você vai pôr esse ponto de luz.
Ah, aqui precisa de um laranjinha. Aí você vai e coloca aquele laranjinha, sabe? Essa é a etapa, assim, que a gente começa a detalhar um pouco mais a nossa pintura. E aí, quando você percebe que a pintura já tá, assim, num nível bom, assim, sabe? Que já tá te agradando ali o olhar, porque você para quando te agrada, sabe? Você para quando te agrada. Aí você vai pra outra parte da pintura, que no meu caso, depois que eu tinha terminado tudo, essa parte aí alaranjada, que era basicamente detalhe, eu fui pro cabelo. E aí eu comecei passando o marrom, eu usei o marrom mais escuro que tinha ali na caixa, e o restante, né, os outros detalhes de sombras e luzes, eu fiz com o preto e o amarelo, um amarelo pastel, amarelo claro. Eu não lembro direito, eu acho que era tipo um amarelo ocre, só que mais claro, assim. E outra coisa que você tem que ter em mente também é que você vai ter que alinhar suas expectativas, que normalmente quando a gente vai fazer alguns estudos com giz pastel oleoso, como não é um material tão utilizado assim no meio artístico mais profissional, assim, você vai pegar referências que normalmente são de pintura a óleo, de pintura acrílica, ou até referências fotográficas mesmo. E como o giz pastel, ele é um material limitado na questão detalhamento, você não vai poder se cobrar tanto, porque às vezes a gente vem, sei lá, de uma aquarela, a gente vem de uma tinta guache, que a gente consegue fazer detalhes mais apurados. É uma coisa que no giz pastel a gente tem um certo limite de onde a gente pode chegar com esses detalhamentos, tá? Então, a gente precisa alinhar essa questão. Nunca uma pintura com giz pastel oleoso nunca vai ser no mesmo nível de detalhamento de uma pintura que é feita com pincel, por exemplo, com tinta óleo ou com tinta guache ou com marcadores, enfim, nunca vai ser. Porque o giz pastel oleoso ele já não tem ponta, é uma ponta normalmente grossa. Você, para fazer um detalhamento, você tem algumas técnicas assim com lápis, tem técnicas com de diluição, só que não é toda hora que a gente consegue aplicar, tá? E para questão de estudos, principalmente nessa técnica de blocagem, já é uma coisa mais simples, então não se cobre tanto nessa questão de detalhamentos, tá? Até porque o giz pastel oleoso, ele é um material que, quando você aproxima dele, assim, você vê que tem várias texturas diferentes. Só que quando você sai um pouco assim de perto dele, coloca um pouco mais longe, você vê que as coisas elas meio que se reajustam na pintura. Então fica uma coisa bem ajustada, sabe? É como se fosse uma pintura impressionista, sabe? Quando você chega perto, você fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá com a tinta aqui e não dá pra entender nada. Aí quando você afasta, você consegue ver direitinho tudo que a pessoa quis apresentar ali, o rosto, os olhos, enfim. Então, é porque parece, é como se fossem pinceladas mais rápidas, só que no caso do pincel, do giz, no caso, né? Como é que se fala isso? São passadas, gizadas? Meu Deus do céu. Mas enfim, né, gente? Vocês entenderam, né? É uma coisa que a gente não tem muito como controlar essa questão de detalhamento, detalhes piquiticos. Então, relaxem, simplesmente relaxem. É a característica do material, tá? E agora a gente vai fazer os detalhes brancos. Aí eu tô usando uma caneta à base de água mesmo. E essa caneta ela é muito boa porque ela pega em qualquer superfície, tá, gente? Essas canetas marcadoras tipo Posca, ela pega em qualquer lugar. Então aí no giz não é diferente, tá? Eu tô usando ela agora. Antes eu usava guache, mas você tem as outras opções também. Você pode usar tinta a óleo, que é uma boa opção, porque ali é a mesma base, né? Óleo com óleo, então dá super certo. Eu normalmente usava guache também dá certo. Mas aí eu tô usando uma caneta à base de água mesmo. E aí o que a gente vai fazer é só trazer aqueles pontos de luz que são mais intensos mesmo. Então vai olhando ali na sua referência e vai trazendo esses pontos de luz, tá? Essas partes que não são tão intensas eu faço com giz mesmo, só
pra dar uma esbranquiçada, né? E o resto é tudo com a caneta, gente. Tudo com a caneta. Se você não tiver uma caneta dessa, você pode fazer com uma tinta guache, tá? A tinta guache vai servir até daquela baratinha escolar. Aquela também serve, tá, gente? E a tinta guache mesmo, eu usei só pra corrigir o entorno da pintura, porque o giz pastel oleoso, quando você passa, às vezes ele vai sair um pouquinho daquela linha, a linha da marcação, né? Do desenho. Então, eu só vim corrigindo pra apagar o que saiu pra fora do desenho, né? E, basicamente, pra apagar também as sujeirinhas que acaba sujando um pouco o papel, né? Se você não tiver cuidado. Eu não sou uma pessoa muito cuidadosa, então acabou sujando. Mas esse daí foi o resultado. E olha de perto, gente, como é que fica. Você chega perto da pintura com risco pastel, você fala, meu Deus, cagou o desenho, tá horrível isso aqui. Aí quando você afasta, fica melhor, tá? Mas giz pastel é assim, gente, tá? Aceitem isso, que vocês conseguem aceitar melhor o material. Mas aí você afasta, ó, fica bonito. Então, giz pastel oleoso, essa é a principal característica do material e não tem o que fazer, tá bom, gente? E galera, se vocês gostaram, deixa aí um joinha pra mim, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Pra receber mais conteúdos como esse, de tutoriais e aulas de desenho e tudo mais, e vocês vão adorar. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.